Ok, vamos fazer este vídeo. Este vídeo não é um vídeo fácil de se fazer. Não é por acaso que estamos aqui com uma luz artificial horrível, é porque já é muito tarde, já é de madrugada. Mas tenho que fazer este vídeo porque terminou uma série... Terminou, quer dizer, provavelmente não terminou, provavelmente vai haver mais. Uma série de reuniões. Esta foi uma semana muito intensa. Primeiro com o streaming, na quarta-feira, com o streaming, eu estava em streaming, porque não estava lá, a partir do que estava a acontecer em Genebra, na organização da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e depois com a reunião deste coletivo de consultores, em particular foram convocados todos os que estão a trabalhar na área da China, Coreia, Japão e ali naquela zona. Os tais que estávamos a trabalhar nas Community Guidelines para orientar o comportamento dos viajantes e dos turistas em culturas com valores diferentes dos ocidentais, que eu já vos falei disso para aí em abril ou qualquer coisa assim. Portanto, o mesmo coletivo que estamos sempre a trabalhar em conjunto. No fundo, somos profissionais independentes, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu perfil de trabalho, com vínculos ou sem vínculos em outras empresas, ou com a empresa própria em alguns casos. E depois esta última, que foi uma reunião de emergência com algumas autoridades de saúde. E eu queria partilhar com vocês algumas coisas, tendo em conta que este é um canal meu, em meu nome, e não é um canal que esteja com a função primária de dar formação em saúde pública. Mas há algumas coisas em saúde pública que têm que ser faladas neste momento. E têm de ser faladas porque eu tenho visto muitas notícias falsas, muitas fake news, chamadas fake news, parece que agora é quase o único tipo de notícias que há. E muitas coisas também a serem feitas por supostamente profissionais, mas que eu tenho muita dificuldade em chamar profissionais. Sobre isto tudo. Eu não gosto de fazer vídeos na altura em que o hashtag é particularmente popular. Vocês viram isso no meu canal na altura do furacão Agibis. Eu só fiz o vídeo das medidas de prevenção do Agibis. Não andei a falar das coisas que correram mal, senão bastante tempo mais tarde. Mas neste caso é mesmo muito grave e eu tenho que falar das coisas. Ok? Tenho que falar das coisas. Então, quer saber acerca desta estirpe, desta família do coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus, é um umbrella term, ou seja, é um termo que serve para falar de muitos vírus diferentes. Quem quer saber desta estirpe do coronavírus deve utilizar a informação que é emitida diretamente pela Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades reputadas ao nível da Organização Mundial de Saúde dentro do estado de cada um. Não devem, por amor de Deus, não façam isto, não propaguem clipes de vídeo, fotografias, descrições e supostas notícias que vocês veem a circular no Twitter, no Facebook, no Instagram, em sites de notícias que não são suficientemente credíveis, o que é quase todos. Não propaguem as informações que vocês não podem verificar múltiplas vezes. E, em princípio, sigam só as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades de saúde competentes dos governos dos respectivos países. Isto é o mais importante. E isto deve estar sobre tudo o resto que vai aqui ser dito. Então, eu não vou discutir números de pessoas falecidas ou afetadas. Tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas não o vou emitir aqui no canal. O que eu vou dizer é aquilo que é útil para vocês. Então, primeiro, não espalhem fake news. Segundo, não entrem em pânico. Tomem decisões racionais e informadas. E se sentirem bastante emocionais em relação a isso, trabalhem as vossas emoções, mas não trabalhem as vossas emoções no sentido do pânico, no sentido do alarmismo, no sentido de, no fundo, não ser útil para a contenção e não ser útil para a prevenção.
E a minha recomendação primária, e que foi isso que foi determinado em reunião, que é o número 1 que todos nós vamos passar às pessoas, é: sejam professores da pessoa que está ao vosso lado. Saibam o suficiente para ensinar os outros a comportar-se e sejam consistentes no vosso comportamento. Ensinem por exemplo e ensinem por instrução. Devem executar aquilo que são as diretivas de prevenção em situações de epidemia de uma maneira consistente. Às vezes as pessoas dizem, é lavar as mãos, é proteger a respiração, etc, etc. Mas como lavam as mãos? Mas como protegem a respiração? E isso é importante, os detalhes. Lavar as mãos é lavar as mãos em água limpa, corrente, com sabonete abundante, esfregando todos os interstícios da vossa palma, dos vossos nós dos dedos, de debaixo das unhas e assim, múltiplas vezes, durante pelo menos 1 minuto consecutivo, a esfregar muito bem, a saboar muito bem e a enxugar muito bem, passar por água muito bem e depois devem limpar ou um toalhete descartável ou uma toalha e um tecido absorvente que vocês transportam convosco, ou que é descartável. Não serve de nada andarem a lavar as mãos e depois limparem uma toalha que toda a gente limpa. Ou que passa por ali. Máscaras. As máscaras normais, que depois ligam aqui com elásticos e têm abertura de lado, que eu também tenho ali ao lado, que levo nas viagens normais, mas estas máscaras não servem para nada. Estas máscaras não têm espessura suficiente para conter o vírus, estas máscaras têm uma abertura aqui de lado, que permite que haja transferência de ar contaminado, ou seja, o ar não é contaminado. Vocês não ficam doentes por estarem a respirar o mesmo ar da mesma sala que uma pessoa. Mas quando uma pessoa espirra ou tosse, há transferência de fluidos dessa pessoa para o ar envolvente. Fluidos esse em microgotas que podem ser projetados para a vossa mucosa ou para as vossas mãos, se for espirrado para uma maçaneta de porta e a seguir vocês forem pegar na maçaneta de porta, e, portanto, as vossas mãos vão estar constantemente expostas, como estão sempre, a todo tipo de germes e micróbios. A questão é que isto é particularmente perigoso nas pessoas mais frágeis, já vou falar disso. Portanto, é por isso que vocês têm que lavar sempre, muito constantemente as mãos e desinfetar com soluções, com componentes de álcool e desinfecção, que vão desinfetar as vossas mãos. Mãos desinfetadas o tempo todo, muitíssimo importante. As máscaras só vale a pena usar se vocês as usarem bem. As máscaras desadequadas não ajudam para nada. As pessoas têm uma falsa sensação de segurança com as máscaras. Há uma estatística de que as pessoas com a falsa sensação de segurança com as máscaras expõem-se mais aos vírus e os seus comportamentos são mais perigosos. Andar a tirar a máscara para pôr a palhinha da bebida e beber, que é uma coisa que é super comum na Ásia, ou andar a tirar a máscara para múltiplas razões, ou para falar com os outros, também não protege nada. Portanto, as únicas máscaras que realmente protegem de alguma coisa são as máscaras cirúrgicas, que são muito justas à vossa pele, que até deixam uma marca, ficam completamente seladas na vossa pele e que têm um filtro à frente que filtra, que purifica o ar que vocês respiram. Mas essas máscaras fazem com que a inalação de oxigênio seja ligeiramente abaixo daquilo que nós precisamos para funcionar como deve ser e, portanto, elas não podem ser usadas por múltiplas horas. Elas podem ser usadas por algumas horas, é aquilo que os cirurgiões e os técnicos de saúde usam quando entram em zonas onde há quarentena e zonas com epidemia, mas essas máscaras não podem ser usadas constantemente. Então, se vocês estiverem numa zona de quarentena ou epidemia e não puderem evitar, tenham essas máscaras postas e não as tirem, e não as reutilizem, e não as manuseiem e depois vão tocar nas mucosas. Mas, em princípio, o melhor é vocês evitarem a inalação de partículas de fluidos infectados. Como é que podem evitar isso? Obviamente, estando o menos possível expostos a pessoas que têm sintomas de gripe. Este vírus é da família das gripes e das pneumonias. E agora vamos falar de grupos de risco. Até agora, o que se tem verificado é que o vírus é particularmente difícil para os sistemas imunitários já de si fragilizados. Estamos a falar daquilo que comumente se refere a grupos de risco. Portanto, pessoas que têm doenças crónicas, sobretudo doenças crónicas do foro respiratório. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, pessoas que têm bronquite, asma, pessoas que já têm muita idade, pessoas que têm cancro ou tiveram cancro e têm o sistema imunológico mais enfraquecido. Portanto, esse tipo de pessoas. Pessoas que já de si deveriam ter tomado, antes desta época das gripes, ou eram elegíveis para que tivessem tomado, se assim o desejassem, a vacina da gripe. Já vou falar mais da vacina da gripe à frente.
Essas pessoas são as pessoas que se têm registado como sendo as pessoas que, nos casos em que não conseguem aguentar a doença, são as baixas, mais lamentáveis desta doença. As pessoas que são saudáveis o suficiente para aguentar uma gripe forte, até ao momento, tudo leva a crer que têm aguentado. E não vou entrar em detalhes acerca da veracidade das estatísticas que saem da China, porque esse é todo um outro assunto. E vamos acreditar naquilo que nós temos e trabalhar no sentido de todos nos esforçarmos para nos ajudarmos uns aos outros, tendo a ciência do nosso lado, o bom senso do nosso lado e o espírito de ajuda do nosso lado. A humanidade já enfrentou muitas doenças e esta não é a pior delas. E, portanto, sim, conseguimos todos trabalhar para isto. Em relação à vacina da gripe, a vacina da gripe não previne ou ajuda esta estirpe de coronavírus em particular. Antibióticos não ajudam em nada, é um vírus, não uma bactéria, portanto os antibióticos não têm nada a ver com combater vírus. O que acontece é que, e isso é para esclarecer, ou disseram tomem vacina da gripe que não apanho, não é bem assim. O que acontece é que se as pessoas tiverem a vacina da gripe já tomada e ativada no vosso corpo, portanto já tiverem passado o período pós-imediato da vacina, em princípio vocês não vão estar a apanhar as gripes ou as estirpes da gripe que estão abrangidas pela vacina e, portanto, quando tiverem sintomas análogos ao da gripe, isso pode-vos levar a ver, se não é gripe porque eu tenho a vacina ativa, então é porque é isto, e então vocês podem procurar ajuda mais cedo para combater os sintomas mais cedo, antes de ser combater os sintomas, em vez de ser combater os sintomas só numa altura em que o vosso sistema imunitário realmente já está muito fragilizado. Este vírus do tipo gripe, essencialmente, tal como todos os outros vírus do tipo gripe, são vírus, portanto não têm cura. Este em particular não tem uma vacina, porque é muito, muito novo. Não se conhece inteiramente o comportamento do vírus, conhece-se algumas das mutações que já foram feitas, já se conseguiu ver no seu ADN, por exemplo, que a fonte deste vírus, em primeira instância, foi de animais para animais, depois de animais para humanos e depois de humanos para humanos. Não há vacina, não há cura, como há para as outras gripes, não há cura, tal como para as outras gripes também não há cura. Portanto, o que interessa é ter o sistema imunitário da pessoa a funcionar e tratar sintomas dentro da farmacologia que existe disponível e das condições que se podem proporcionar às pessoas. Respirar ar puro, ter alimentação saudável, tratar as inflamações e as dores e os problemas respiratórios. Em algumas pessoas, os problemas respiratórios são particularmente graves e pode chegar a comportar-se como foi a SARS em 2002, mas isso é uma coisa que não se consegue realmente evitar antes. Portanto, prevenir, evitar o momento do contágio, está a ser, neste momento, pela Organização Mundial de Saúde, a estratégia a adotar. Se vão viajar para locais que estão infectados e listados como sendo locais infectados ou com alta probabilidade de se tornarem os próximos locais de focos infecciosos, não viajem. E neste momento, se estão a pensar em viajar para sítios onde há uma grande circulação de pessoas que possam ter estado nos outros sítios infectados, também não viajem. Nomeadamente sítios onde existem comunidades de pessoas destas regiões infectadas, por exemplo, a celebrar o Ano Novo Chinês ou outras coisas análogas a essas. Em alguns aeroportos também são particularmente problemáticos, embora não vá falar disso, porque a administração dos aeroportos opôs-se a isso. O que é que eu vos posso dizer mais que seja útil? Sejam, sobretudo, lá está, cuidadosos na parte da desinfecção, da prevenção, da higiene, do cuidado do próximo. O cuidado do próximo é muito importante. Deixem que vos diga que sempre que houve situações destas, e não precisam de ser uma epidemia como esta, mas sempre que houve situações destas, os sítios onde as coisas correm melhor são os sítios em que as pessoas se preocupam com pés e cabeça acerca dos seus próprios comportamentos e do bem-estar do próximo. Andarmos a correr, a comprar máscaras em farmácias, como estão a contar que aconteceu em Macau, e a acabar o estoque das máscaras em farmácias, porque uma coisa é o governo de Macau dizer que tem máscaras para toda a gente nas farmácias. Outra coisa, e que estão contadas a nível da população, ter direito a uma máscara por dia, sendo elas
em princípio descartáveis, todos os habitantes têm garantido direito porque compraram X máscaras. Isso não significa que as pessoas depois não cheguem à farmácia e peçam favores ao farmacêutico e assambarquem as máscaras todas que lá encontram, e depois os outros que também lá moram não conseguem chegar a tempo de as obter. Então este tipo de fenómenos que aconteceu em Macau não é a coisa mais honrosa da espécie humana, e vamos tentar não nos comportar assim. E vamos tentar proteger os mais fragilizados, vacinar com a vacina da gripe quem realmente está a precisar de ser vacinado e já devia ter sido e não foi, mas vacina-se agora, que são os grupos de risco, porque pelo menos esses grupos ficam protegidos não só das gripes que estão previstas nessa vacina, das estirpes de gripe que estão previstas nessa vacina, mas ficam também, é mais visível quando eles aparentarem sintomas desta nova estirpe do coronavírus, precisamente porque não será, em princípio, uma das gripes normais. Vamos trabalhar a proteger os grupos de risco, a ter comportamentos cientificamente válidos para a prevenção. Não é uso deficiente de máscaras ou desinfetante nas mãos, mas depois mexe nas mucosas todas na mesma. Não mexer nas mucosas, não mexer nos olhos, no nariz ou na boca. E, sobretudo, não espalhar fluidos, comer e tal, e depois espalhar saliva pelas outras coisas que se toca. Vamos ser muito conscientes das nossas ações e dos nossos movimentos e das medidas de higiene e saúde pública. Aos profissionais de saúde, que são, obviamente, quem é mais saturado, quem é mais solicitado nestes momentos, vamos ter compreensão com eles, porque são pessoas e também estão estressados. Okay? E à parte disso, o mais importante é mesmo pensar que isto é um período, é uma época, há períodos de gripe, é inverno, esta é muito má, nem sabemos se lhe vamos chamar gripe ou não, ainda não tem esse nome, e vamos lidar com as coisas calmamente. E se tiverem mais dúvidas e quiserem saber mais acerca de viajar para o Japão e para estas partes do mundo, eu posso responder nos próximos dias. Posso dizer aqui que tudo o que eu tinha planeado para fazer em fevereiro, e nomeadamente para fazer a viagem muito antecipada e muito querida, não só de mim, mas dos viajantes, para estarmos nas festividades de Ano Novo em Nagasaki, já foi tudo devidamente acondicionado. Já foram feitos os cancelamentos, ninguém gastou um tostão, não houve nenhum tipo de despesas, foram feitos todos os cancelamentos como deve ser, o que não se pode dizer em todos os casos, infelizmente, que estão neste momento a aparecer, de pessoas que tinham coisas planeadas para fazer na China, no Japão ou na Coreia. No meu caso, está tudo cancelado, está tudo devolvido, está tudo normalizado, eu não vou, com muita pena minha. As minhas colegas que estão no Japão, em Nagasaki, da parte dos visitantes estrangeiros que não vão de Portugal, elas vão receber gente na mesma, e vão fazer as coisas na mesma, porque não tiveram as mesmas condições que eu. Portanto, eu como estrangeira pude tomar decisões para proteger as outras pessoas, mas elas não, têm que alinhar com aquilo que as agências tinham marcado, o que é chato. E a única coisa que eu posso dizer é, se vocês estão ligados a viagens e turismo, e sobretudo se têm algum poder de decisão em agências de viagens, pensem na segurança dos vossos trabalhadores e dos vossos viajantes, porque se isto correr mal, são vocês que ficam mal. No caso da minha agência japonesa, 5 estrelas. Aliás, aquilo que aconteceu numa das reuniões foi a seguradora dizer não, nós não podemos segurar isto, não foi declarada emergência. Portanto, não podemos acionar os seguros, não podemos garantir isto, e a partir daí a agência japonesa e eu em conjunto trabalhámos para resolver as coisas todas atempadamente. Portanto, não vou estar lá. O que não quer dizer que este canal vá suspender a previsão de hiato que ia ter. Havia um hiato previsto, que seria do meu período de estar no Japão. Esse hiato vai acontecer na mesma. O que vai acontecer é que eu não vou estar no Japão, mas vou estar a trabalhar noutras coisas para melhorar este canal e para melhorar o blog e para melhorar os programas de viagem e tudo. E vai estar tudo em stand-by até termos luz verde para voltarmos a eventualmente levar pessoas para aquela parte do mundo, o que nós prevemos que vai ser a meados de março, e portanto que os programas de primavera e de ver a Sakura já vão estar a funcionar normalmente, porque em princípio isto vai estar tudo resolvido quando terminar a época da gripe, que é o normal, que é no fim do inverno.
E era com isto que eu vos queria deixar. Cuidem uns dos outros, não entrem em alarmismos, procurem informação cientificamente válida e, sobretudo, sejam muito, muito, muito atenciosos na vossa atividade no mundo virtual e não propaguem fake news, porque isso não ajuda ninguém. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo, que acho que vai haver mais algum vídeo e que já terão sido gravados há mais tempo do que este e, portanto, terão um tom completamente diferente. Mas este eu senti que tinha que o fazer numa situação de urgência e, portanto, aqui fica. Eu vou finalmente dormir, que não durmo há não sei quantos dias. Mas isto foi importante, termos informação em tempo real. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo.